E você acha que é uma consequência também dessa coisa que a gente tem de termos aumentado um pouco na nossa expectativa de vida? Porque eu sinto muito que, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no canal, que você vê os caras de 30 agindo como se eles tivessem 20. Que os 30 são os novos 20 e os 20 são os novos 15. Então você tem pessoas de 20 anos agindo como adolescente e você tem pessoas de 30 anos agindo como se tivessem 30. Então eu sinto que as pessoas tentam prolongar essa juventude, a gente está tentando esticar cada vez mais essa juventude, e isso tem pingado em diversas áreas. Pinga em relacionamento, isso pinga no trabalho. Porra, cada funcionário novo de 20 anos que a gente contrata, eu choro. Porque eu falo assim, puta, assim, é uma loteria às vezes, que você não sabe o que vem. Porque às vezes vem um cara que tá lá porque quer trampar e ganhar uma grana, mas não tá nem aí se comprometer. Tem um cara que quer se comprometer. É muita doideira. Mas você acha que a gente estar vivendo mais está mudando, dentro do nosso momento, está mudando o jeito como a gente encarava essas dinâmicas que a gente construiu ao longo do último século de relacionamento? Sim. Isso é uma questão, acho que é um fato isso aí, né? Porque, primeiro, até onde a gente sabe, aparentemente, em termos estatísticos, a humanidade nunca viveu tanto tempo. É um fato, aparentemente isso... A gente pode afirmar poucas coisas assim, mas isso aparentemente é um fato, né? A humanidade nunca viveu, em termos estatísticos, de uma média, tanto tempo, né? E isso, claro, vira coisas pelo avesso, transforma coisas. Então, você... como recentemente eu vi um comercial, não lembro mais o que, devia ser de banking, porque Só tem os comercial comerciais disso hoje são só de banking. E a relação com os bancos nunca foi uma bosta tão grande como é hoje. Quer dizer, você quer pensar o que é uma mentira, pensa no comercial de banking. Banco humanizado é uma doideira. É completamente desumanizado, na verdade. É impressionante. Né? Mas assim, acho que foi um comercial de banking em que se falava uma coisa que é o que você quer ser quando envelhecer. Uma brincadeira com a frase o que você quer ser quando crescer. Mas faz muito sentido. Então, faz muito sentido. Justamente porque você vive mais tempo. E como você vive mais tempo, você tem que pensar com um prazo mais longo. Você tem... O comercial era justamente sobre segurança financeira no envelhecimento. Então, você tem que pensar num prazo mais longo. Porque quando se morria mais jovem, uma série de problemas se resolvia. Pô, um monte. Porque as pessoas morriam mais jovens. É claro que isso é uma ironia. Mas hoje a gente precisa avisar quando está fazendo ironia, né? Internet, né? Porque a internet, às vezes, o nível de recepção é baixo. Só uma coisinha, você consegue puxar um pouquinho o microfone pra você, Pondé? Tá um pouquinho baixo. Aí, foi? Melhorou? A cadeira mais pra frente? Isso só. Aí. E agora? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado a você. Então, assim, o que eu estava dizendo aqui, essa questão da longevidade é uma das questões mesmo que transforma. Porque, inclusive, quando você vive mais tempo, e por conta da medicina, das vacinas, que é sempre bom lembrar, né? Assim, estamos aqui só por causa delas, vamos lembrar. É uma questão, assim, que hoje você precisa afirmar, assim, o planeta é redondo, Nossa, né? Ó, Pondé, uma garantia que a gente vai dar pra você nesse podcast, você não vai precisar me convencer a tomar vacina, tá? Então... Aqui você tá garantindo que a vacina aqui a gente... essa junto caca, essa discussão, assim, eu conheço gente... Classe média alta que fala, não, se eu pudesse eu não vacinava meu filho de pólio. Quer dizer, gente, pólio não tem cura, se não fosse vacina de pólio, né? Então, isso é uma estupidez à parte. Mas assim, graças aos avanços médicos, a indústria farmacêutica, saneamento, uma gama de coisas que foram sendo feitas, isso produziu a longevidade. É claro que a medicina que faz intervenções, cirurgias, também garantem, né? Então isso tudo esticou a vida. E a vida esticada é um problema para você resolver. Porque você vive mais tempo, você tem que, inclusive no universo que a gente está vivendo aqui, no Brasil, mas não só no Brasil, tem um fenômeno que é muito interessante. Ao mesmo tempo que as pessoas vivem mais tempo, elas vão sendo cuspidas do mercado de trabalho mais rápido. Isso é um inferno, porque você não tá pronto pra ser velho. Que empresa você vai que tem velho? Você tá velho com 40 anos. É isso. E você tá ultrapassado pro mercado, que é uma Então, loucura, né? Então, mas isso é uma tendência do capitalismo avançado, dos avanços digitais, as relações à distância, todo esse conjunto de coisas que a gente está vivendo hoje. Então, você vive mais tempo, você tem saúde mais tempo, então, ao mesmo tempo, tem um lado que alguém pode chamar de positivo, que é o seguinte, bom, se a medicina avançou no sentido de me tornar mais capaz de usufruir do meu corpo mais tempo,
Então eu posso usufruir da vida mais tempo. Então eu começo a pensar no que eu quero. Eu tenho certeza que eu quero estar nesse lugar daqui a 10 anos. Eu tenho certeza que eu quero estar com essa pessoa daqui a 10 anos. Você abre o leque de opções. E quando você abre o leque de opções, você cria problema, cria ansiedade de escolha. Então, antes a gente tinha menos opção, menos escolha, vivia menos. Então, as coisas pareciam no seu lugar. Não é que era bom, nunca foi bom. E, no meu ponto de vista, nunca será bom. É sempre um coping with o tempo inteiro. Você está sempre lidando. Mas desde a Grécia, né? Desde a pré-história. Isso. Né? A gente está lidando com o problema e tentando resolver. Então, a longevidade, ela acaba criando um espaço de experimentação maior. Isso se você tem dinheiro. Sim. Porque se você é longevo e é pobre, você está fudido. Né? Esse longevo aí que a gente fala é o cara ou a mulher que tem dinheiro, tem trabalho. Então, você tem mais tempo de experimentação, você se pergunta, eu tô com 50, eu tô com 60, eu tô com 40, quer dizer, antes eu estaria meio que no fim da vida biológica, agora não tô, eu posso avançar a vida, né? E nesse sentido, me apresentam opções que eu não tinha. E isso pode fazer com que as pessoas façam experimentação mesmo. E a vida se torna mais líquida, como dizia o Bauman, né? Você hoje está feliz porque você escolhe tudo, amanhã você não está tão feliz porque ninguém te escolhe. E é doido, né? Eu abri uma caixa de perguntas esses dias para jovens de 20 anos e falei pra galera, gente, fala pra mim quais as maiores dores, anseios que vocês têm aos 20, o que vocês estão passando e tal. E porque boa parte do nosso público tá na faixa dos 20 aos 30. E boa parte deles, uma coisa que eu senti é eles falando que eles queriam ter mais segurança. Eu queria ter mais segurança, eu queria poder me sentir mais seguro no meu trabalho, me sentir mais seguro no meu relacionamento, e usando muito o referencial do próprio pai. Sei. E vai muito de encontro isso, ao que você falou, porque às vezes eu sinto que não é que tinha mais segurança, é que às vezes tinham muito menos opções. Antes você entrava numa empresa, e eu vejo pelo meu próprio pai, até mesmo um pouco pelo meu sogro, que eram pessoas que entraram numa empresa e ficaram anos trabalhando no mesmo lugar. Porque era isso que se esperava, o mercado não era tão aquecido, você não tinha startup nascendo a cada 5 minutos em cada lugar, e esperava-se que você vivesse, morresse naquele emprego por 20, 30 anos seguro. E essa segurança é uma perspectiva, o jovem ele quer viver uma vida segura hoje, usando um referencial que ele tem de anos atrás, de uma experiência que não existe mais, uma coisa que já passou. E isso gera um sofrimento, isso gera uma ansiedade. Acho que a gente está vivendo uma geração que está sofrendo muito e acho que ela tem essa percepção que ela está sofrendo. Acho que a gente nunca teve níveis de ansiedade tão altos. E, no entanto, nunca existiu tanto pai tão preocupado em fazer os filhos serem felizes, né? Porra, demais. Protegendo, inventando teorias educacionais muito loucas. Não existe coisa mais perdida hoje que pai jovem com relação aos seus filhos pequenos, completamente perdido. Não tem coisa pior do que pai que quer ser amigo do filho e não pai, mas isso é uma discussão antiga porque se encontrou a solução com relação aos jovens, é não tê-los. Eu acho correto. O melhor jeito de tratar o jovem é não ter jovem por perto, é isso. Então, assim, é não tê-los. Eu digo não tê-los em casa, eu quero dizer, né? A coisa dos pets lá. Mas não vai acontecer essa segurança. A ansiedade, essa ansiedade social, a qual você se referiu, histórica, na nossa época, uma das suas, digamos assim, uma das suas causas, seguramente, é o fato de que a vida hoje tem muitas métricas, né? E muitas expectativas de resultados e de sucesso muito rápido. E a ansiedade é aquele afeto que inunda você quando você percebe que seus métodos de controle vão fracassar. Uhum. Aí vem essa ansiedade. E os métodos de controle sempre fracassam. E hoje todo mundo tem que controlar a vida muito mais. A vida é vista como alguma coisa que cabe no seu Excel ou cabe em qualquer outro aplicativo que você venha usar para estabelecer métricas e metas e resultados. Então, eu lamento dizer, esses jovens que sofrem com ansiedade e buscam segurança não vão encontrar. Não vão encontrar porque a característica do mundo contemporâneo, capitalista, em que a gente vive no começo do século XXI, é um mundo em que você é triturado do processo de produção. É Mad Max. Tipo Mad Max, assim. Né? Então, agora, com relação... Uma vez eu conversava com um empresário, há alguns anos atrás, um almoço assim, de trabalho, e ele... Eu imagino, ele deve ter, sei lá,
uns 15 anos a menos que eu, ou 12, ou 13, sei lá. E a gente estava falando num determinado momento, e ele estava muito pessimista com uma série de coisas, e eu falei para ele, não, olha, acho que se você tem uma abordagem absolutamente pessimista da vida imediata e concreta o tempo inteiro, a vida é insuportável. Quando eu falo isso, muita gente que me conhece o meu trabalho fica um pouco confuso, porque não, Pondé é o pessimista, o Karnal me chama de Schopenhauer brasileiro, né? Então, assim, mas eu acho que existem coisas concretas e imediatas no dia a dia em que não comporta pessimismo, como a pandemia, por exemplo. Gerar morbidez, paranoia e tal. E ele estava assim no almoço, meio assim, e quando eu falei para ele, não, acho que você está olhando de forma muito pessimista as coisas. E aí ele falou para mim uma coisa, me lembrou a tua pergunta, me lembrou esse evento, porque ele disse assim para mim, mas você ainda é da geração baby boomer, ele falou para mim, né? E de fato sou, nasci em 59. Você ainda é da geração baby boomer. Vocês foram os últimos otimistas que caminharam sobre a Terra. Né? Vocês foram os últimos que acreditaram em investir em relacionamento, em trabalho, em olhar a vida de um plano um pouco mais longo, menos imediatista, menos do jeito que todo mundo, quase todo mundo é hoje, em querer resultado, querer dar conta de um monte de coisa. E pior, querer passar a imagem que dá conta. Sim. Eu acho que uma das piores coisas que existe hoje é a necessidade de você projetar ideias que está sempre feliz. E que está sempre legal, e que tudo é muito bom. Por que não é verdade? Né? Para ninguém. Então, quando você fala desse jovem aí com segurança e olha para o passado, de fato não tem como olhar para o passado. São outras épocas, as pessoas tinham outras experiências e chegam agora à idade, à terceira idade, mas chegam com experiências que quem tem 20 anos não pode ter. Mas essa segurança que essa molecada busca, não vai encontrar. Muito menos em relacionamento. É todo mundo livre. Não, se entra com essa cabeça, então, já era, né? No grego. Então, ela significa aquilo que é produção humana, a gente pode dizer assim. Então, Prático. É tanto técnica, da onde ela deriva, né? Técnica deriva de tekné, quanto a própria atividade, a gente pode chamar de cultural, está dentro do campo da tekné, entendeu? Material, concreto. O interessante da tekné é a gente pensá-la em oposição à physis, que seria aquilo que é dado, que é natureza, que vai dar em física também, né? E, portanto, a tecnologia está dentro da tekné. Assim como as criações humanas que são objetivas e concretas e não são naturais. Só que quando você vai discutir a fronteira... Ela não está clara. Hoje em dia, a fronteira nunca foi clara, na verdade. Sim, né? porque nunca, se você olhar filosoficamente, não é. Mas hoje... Desde o projeto baconiano de você atar a natureza, como se fala, você amarra a natureza para ela falar com você, e falar com você significa dar as respostas que você quer que ela dê para melhorar o nosso bem-estar. Desde quando o conhecimento deu essa guinada em direção a um claro universo do bem-estar, aí então a natureza vai desaparecendo. Mas então no começo a palavra tekné e as práticas que ela englobava, por assim dizer, não tinham nada a ver com bem-estar, tinham a ver com sobrevivência. Não, no começo não, inclusive porque a ideia de bem-estar é uma ideia assim, ele exige tanto da experiência humana quanto a ideia de um Deus que nos ama. É mais fácil ela achar é que Deus... pós-moderna. É mais fácil acreditar em deuses que nos detestam. O primeiro mito que dá conta de falar um pouco das ambivalências, das contradições que a gente tem na técnica acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, é o mito do Prometeu. Sim, famoso. Conta super ele pra atual. gente. Conta ele pra gente, Pondé. Então, a ideia é a seguinte, nós não sabíamos como fazer fogo, a gente tinha acesso ao fogo quando os deuses nos davam, porque é muito comum se associar raios, trovões, relâmpagos à ação dos deuses. Né? Por exemplo, se você for à mitologia do candomblé no Brasil, se associa raios e trovões a entidades, a orixás. Sim, a mitologia, rapidinho, a mitologia ela tentava dar uma explicação racional para o mundo quando o mundo não era ainda
ou não almejava ser ainda racional? Por isso que Adorno e Horkheimer até arriscavam dizer que a própria mitologia já era parte do Já nascimento era do iluminismo, sim. né, tentando dar uma racionalidade. Porque tinha uma racionalidade interna em na jogo. história do Tem, mito. tem. Ela buscava explicar alguma coisa que a gente não sabia explicar. E aí, quer dizer, então, a gente sabe, por exemplo, que em algum momento, aí não falando de mitos, mas em algum momento da pré-história, nós descobrimos como fazer fogo. Tem filmes sobre isso. Há até uma hipótese de que, por volta de 70 mil anos atrás, quando o Sapiens deu a guinada para cima, começou a fazer artefatos mais bem Usar o feitos, polegar, sofisticados. opositor. Ele começou a ser mais sofisticado, quando biologicamente ele já podia ter sido antes. Uma das hipóteses é de que é ali quando a gente começou a usar o fogo em larga escala, nos protegeu, nos iluminou o mundo, cozinhou a carne, foi mais fácil de mastigar. Afastou os entendeu? Os predadores. bichos. Então, o fogo, tanto na mitologia, no caso do Prometeu, quanto na pré-história, o fogo ele está ligado à ideia de avanço da condição humana. No caso do mito, a ideia de que Zeus não queria que a gente soubesse fazer o fogo, porque aí a gente ficava dependente dos deuses e suspeita de que a gente podia tocar fogo no mundo se a gente fizesse. Aí surge a ambivalência. E Prometeu, então, rouba o segredo do fogo, nos ensina a fazer fogo, porque o Prometeu era um humanista, que nem o diabo do advogado do diabo, do Al Pacino, certo? Era um humanista, e aí ele é castigado, preso na rocha, a ave vem e come o fígado, aquela história que a gente conhece. Mas, então, esse mito, que foi inclusive imortalizado pelo Ésquilo na tragédia Prometeu Acorrentado, ele carrega consigo aquilo que a própria Mary Shelley vai retomar lá no século XIX. Dr. Frankenstein ou Prometeu moderno. Não hackeia a minha pauta. Então, bom, essa é a história da minha vida. Então, assim, portanto, esse mito, ele carrega em si aquilo que a gente viu se desdobrar ao longo dos séculos até hoje, que é o fato da técnica e tecnologia, como a gente fala hoje, nos assustar tanto, né? Nos deixar... Basta... eu tenho essa experiência concreta quando eu vou em algum lugar fazer alguma palestra e tem a ver com assuntos que tocam nisso, com gente que, inclusive, às vezes trabalha com ciência. Sim. Né? E eu proponho a ideia de você fabricar bebês melhores, mais saudáveis, a partir de material humano e tal. E, assim, é raro alguém não ficar horrorizado com isso. E eu costumo dizer, bem-vindo ao mito do Prometeu. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Obrigado, A Siri. Siri dele. A Siri fala comigo todo dia. Então, tirando a Siri, Desculpa, o mito Siri. do Prometeu, ele simboliza a audácia do homem querendo conhecimento. Tem essa questão do conhecimento, né? Tá no fundo do mito do Prometeu a ideia da associação entre conhecimento teórico, digamos, e conhecimento prático, né? E, assim, é por isso que ele é tão presente hoje, porque é ambivalência com relação ao conhecimento. Não tem aquele ditado americano, ignorance is bliss? Sim. Quer dizer, a ignorância é um êxtase, uma benção. Sim, isso é um common sense bem forte, né? Forte. No sentido dele trazer uma verdade, encerrar uma verdade consigo. Até o Freud achava que o conhecimento podia deixar você triste. Um pouquinho melancólico. Então. Então, desse ponto de vista, o conhecimento e essa audácia de ter o conhecimento tem e pode ter um caráter trágico. Tanto é que você disse que... É uma tragédia. É uma tragédia, Prometeu exatamente. Prometeu Acorrentado é uma tragédia. E isso vai ser passado também, como você adiantou, para os séculos mais modernos. E, enfim, a gente tem na Idade Média, talvez, um pouco dessa discussão fica um pouco de lado, porque a gente não avança muito, né? A palavra já é avançar. A gente não avança muito em termos técnicos, a gente não tem grandes descobertas. E aí é na modernidade que a ciência e as descobertas científicas, a partir ali do século XIV, XV, começam a impulsionar a ciência moderna e o conhecimento moderno. E aí volta
esse caráter trágico do conhecimento, sobretudo aqui no romantismo, por exemplo, né? A modernidade ela é prometeica por definição. Por definição. Né? Basta pensar no Fausto. Era ele que eu queria trazer, né? Então, Os modernos prometeus. Então, não vou hackear de novo, né? Mas assim... Não, mas agora é o momento, pode hackear. Não, então, é a ideia do Fausto, de que Sim. o conhecimento nunca é suficiente, que a gente precisa saber mais, e mais, e mais, porque à medida que a gente sabe mais e mais... E a mesma história lá do Gênesis, a gente vai ficar igual a Deus, aos deuses. Essa nossa ambivalência com o conhecimento, ela é um fato, né? Ela é concreta. E esse conceito de prometeico, sabe, Gabi, tem um historiador da filosofia antiga francês chamado Pierre Hadot, que eu acho que tem livros dele traduzidos em português, se não me engano. Hadot com H e T mudo no final, Pierre Hadot. Eu não sei se ele está vivo, eu acho que não. Mas assim, não interessa isso aqui. Mas assim, ele tem um livro em que ele rastreia as concepções gregas de ciência, prometeica e a órfica, né? E é um livro que discute o véu da natureza, como ele fala. E assim, a concepção órfica, que significa a ideia de que a nossa relação com a natureza deve ser contemplativa, né? Que aparece às vezes numas correntes românticas pedagógicas que existe até hoje, né? A nossa relação com a natureza deve ser contemplativa, porque a natureza encerra em si mesma segredos que nós não devemos violentar e invadir, né? Porque o Orfeu fica fazendo poesia, tocando, contemplando a natureza e tal. E a concepção prometeica é aquela que você invade. Você invade, né? Você invade, você descobre, né? Essa imagem, essa oposição entre essas duas concepções de natureza já foi representado nas artes plásticas, que eu não entendo nada de artes plásticas, mas assim, eu sei, porque já vi quadros assim, inclusive ele discute no livro, em que a natureza é representada pela imagem de uma mulher que tem as roupas rasgadas. Ou seja, a concepção prometeica, ela viola a natureza, viola o segredo da natureza. Ela invade a natureza, né? É uma imagem bem masculina essa. Sim. E, portanto, essa ambivalência entre a gente deve ter uma relação contemplativa com o mundo, ou a gente deve ter uma relação prometeica, tipo baconiana, científica. A verdade é que a concepção prometeica de que o universo é o limite do nosso conhecimento, ou seja, é infinito, que pegou. Pegou porque ela melhorou condições materiais de vida, né? Normalmente, gente que acha que a gente deve ter uma relação órfica com o mundo, ou pode dar em gente antivacina de esquerda, Chiquinho, que vem antes dos bolsonaristas, né? Ou pode dar em alguém que, na hora H, grita: Prometeu, me socorra! Ele não é meu amigo, eu só queria enfatizar isso. Mas é um fato. Né? Mas, por que a gente está falando de concepção? Por que o Pondé fez essa pequena digressão sobre o conceito de natureza, né? Porque se a gente está pegando aqui o fogo como um primeiro elemento de progresso, sim, né? É isso progresso mesmo. técnico, ele tem a ver com uma concepção, como o Pondé falava, né? Physis e techné, de como a gente lida com a natureza. Então, os gregos tinham uma concepção de natureza e um modo de lidar com a natureza, que se a gente for pegar o diagnóstico weberiano, do Max Weber, é dessa natureza encantada. Essa é a órfica. Dessa natureza órfica, em que o homem não deve mexer muito porque não é assunto dele, é assunto dos deuses. O homem moderno quer, e aí a gente pega Max Weber, a gente pega Adorno, Horkheimer, todo mundo que está discutindo a partir do Weber, e a gente percebe que na modernidade o homem faz da natureza seu objeto. Ele quer, e aí uma imagem bem masculina, penetrar no âmago da natureza para entender tudo, como ela funciona. E aí a gente não tem mais medo dela, porque a gente não tá mais à mercê dela, é a gente que tá no comando. Puta ilusão, né? Que a gente não tá à mercê dela. Veja hoje em dia, né? Enfim, mas essa era a mentalidade, né, do homem moderno. Mas mesmo que eu passei pela Idade Média, dizendo, né, não tiveram avanços tecnológicos e tal, mas a gente ainda assim tem a Torre de Babel como a ideia, exatamente, como uma ideia que também está dialogando
com essa questão do conhecimento, de desafiar a natureza, ou no caso que Deus... Invadir o céu. Exatamente. Em vez de invadir a natureza, invadir Invadir o céu. De alguma forma se tornar semelhante a Deus, né? Daí Nimrod, né? Descendente do Noé, né? Ele resolve construir uma torre na cidade de Babel para chegar até Deus. E a torre, evidentemente, Deus, que é dono dessa porra toda, segundo a Bíblia, ele vai lá e confunde as línguas, ninguém mais se entende, no projeto coletivo, social. Né? Experimento de gabinete. Esse é o texto do Michael Oakeshott, que chama Torre de Babel, projeto coletivo e social. Algum filósofo, algum teólogo de gabinete escreveu isso daí, E aí, a torre cai, né? Dá um puta caos, a torre cai, aquela devastação. Mas o Nimrod, ele tá ali próximo dessa ideia prometeica de que a gente pode saber aquilo que Deus sabe. Ou descobrir o ponto de vista de Deus sobre o mundo. Que está na mesma lógica de vou descobrir a natureza, vou descobrir como isso aqui funciona. Porque daí eu quero brincar de Deus. E a natureza vira minha oficina mecânica. Exato, na hora que eu souber como funciona, eu viro Deus. A gente sempre brinca que médico gosta de brincar de Deus, né? Sim. Por quê? Porque ele conhece muito bem o corpo humano, porque ele conhece o funcionamento. Então, enfim, é essa ideia de fundo que está em jogo, né? Quem está no comando? É o Deus, a natureza ou é o homem? O cirurgião. Ou o robô agora. É. Bom, então Prometeu, o fogo, essa ideia de progresso que está ligada ao conhecimento, a Torre de Babel, o romantismo. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Fausto e sobre o Frankenstein, que são dois Prometeus modernos nessa... Mas já com esse espírito que eu estou dizendo para vocês, né? De uma natureza agora desmistificada, conhecida no seu funcionamento. Então, a água ferveu não é porque o Deus quis ou os deuses quiseram, mas é porque soprou o ar quente dele. Porque a 100 graus ela vai sempre ferver, entende? Tem uma regra, uma relação de causa e efeito que é a base da ciência moderna e que vai proporcionar ao homem descobrir tudo isso e reproduzir isso, né? Porque é isso que está em jogo. Então, o Weber, com seu famoso conceito de desencantamento que você tangenciou aqui, ou desmagificação, ele entende que é um conceito que vai retirando o encantamento dos deuses e das coisas. Ele tem um entendimento bem interessante que, na realidade, o desencantamento começa com os profetas hebreus, né? Porque quando os profetas hebreus falam que Deus, o barato de Deus não é sacrifício, o barato de Deus é que os homens cuidem dos órfãos e das viúvas, que é a chamada guinada ética do Deus israelita, né, antigo, aí começa o desencantamento. Não no sentido de que você descobre como funciona a natureza, mas no sentido de que Deus diz assim, eu não quero mais mágica. Eu quero que você vá lá e cuide de quem sofre, certo? Então Deus teria dado o primeiro passo, os profetas hebreus, falando em nome de Deus, tomando a Bíblia como literatura, são os personagens dos profetas que falam em nome do personagem Deus, que diz, olha, agora é outra história aqui, não fica sacrificando bicho para mim, que nem sacrifica para todos, porque eu estou de olho no que você faz. Quero mais. Em como você se comporta, né? O cristianismo é descendente direto do profetismo hebraico nesse sentido. Mas quando você chega no momento romântico, já falando do que você estava dizendo, quer dizer, os românticos, eles reeditaram esse mal-estar prometeico. Só vou parar rapidinho para lembrar que a gente tem um episódio inteiro sobre romantismo, para vocês que não estão entendendo. E 2, para antes do Pondé continuar, vocês, por favor, se estiverem gostando do conteúdo, cliquem, deem like, comentem, encaminhem, enfim, ajuda nós com o algoritmo. Desculpa, Pondé, precisava fazer isso. Então, assim, porque senão eu sei. A diretora ali já estava me olhando feio. Eu sei, existe a vida real sempre, né? Os boletos. Os boletos, que é o resumo da vida real, resumo do da sentido vida real, ontológico. os boletos. Os boletos. Quem paga no plural já é rico. Exatamente. Então, assim, então voltando ao que eu estava dizendo, o romantismo, ele reedita de uma forma muito mais apropriada, porque conhece mais de perto, a ambivalência do avanço, do progresso. Os românticos, eles têm
são os primeiros a terem mal-estar com isso daí. Quer dizer, isso vai dar ruim, Esse isso é conhecimento perigoso. todo é meio... Então, Fausto, ali junto com o demônio, O certo? Fausto, só para explicar para vocês, ele faz o tal do pacto com o diabo. O que que é? É o livro do Goethe. E ele... Eu falei Goethe, porque, né, é alemão. Goethe. Você fala, no Goethe. Então, o Fausto é uma personagem que faz o pacto com o diabo em troca do conhecimento ilimitado. É isso aí. Por isso que é uma narrativa metafórica da condição moderna do homem, de conhecer a ciência. Ali, quando estava acontecendo, né? Porque a gente está falando do romantismo, século XIX, 1800 e algo. Então tá ali na aurora da modernidade, né? Tem 2, 3 séculos de ciência, mas ainda nada comparado ao que a gente tem hoje. Que a gente tem hoje, E a Mary Shelley, que também é uma romântica, ainda mais claramente do que o Goethe, quer dizer, a Mary Shelley cria seu personagem, o Dr. Frankenstein, que é um sujeito inserido na concepção da época de que o princípio da vida era algum tipo de corrente elétrica, né? Que tem a biofísica. Tá ligado né? ao espírito do tempo de lá. E aí ele junta lá pedaços de cadáver, dá um puta choque com relâmpago, continua sendo o raio e o fogo, né? Dá um puta choque lá nos pedaços de cadáver costurados e dá vida à famosa criatura que acabou sendo chamada de Frankenstein, mas Frankenstein é o pai dele, né? Sim. É o médico. E aí essa criatura tem toda a tragédia da criatura, mas o personagem da Mary Shelley encarna justamente essa ideia da desmedida, a palavra grega, híbris, da desmedida do conhecimento humano. Como o ser humano, ele avança, ele vai além do que deve, né? Ele sempre vai além do que deve, mas não sabe do que precisa exatamente. Então, ele vai além do que deve, como o Dr. Frankenstein faz o que ele faz. E é interessante lembrar que a Mary Shelley cresceu num ambiente cabeça aberta, filosófica. A Mary Shelley é filha do William Godwin, Sim. que é um dos grandes intelectuais da época. Futurismo. Vamos falar sobre futuro. Eu toquei um pouco no tópico de transhumanismo. Eu ouvi você falar. E a gente não acabou se aprofundando nele. Mas eu acho um tópico interessante, tá ligado? Tipo, é um processo social nosso de estar cada vez menos ligado àquela nossa época de caçar e hunter-gathering, né? Que a galera fala. Cada vez menos e cada vez isso mais causa depressão, ansiedade, blá, blá, blá. E a gente está entrando num tópico que é do metaverso. O Mark Zuckerberg lançou lá a sua proposta para criar o metaverso, mas a verdade é que esse negócio de metaverso veio para ficar, entendeu? Não é só o Mark Zuckerberg que está entrando nessa onda. Não é ele pessoa que está em questão. Isso é um fenômeno social que é uma ideia que a galera, tá curtindo. Inclusive, o nosso programador aqui, ele agora programa no metaverso. Tipo, a gente não tem espaço físico para os programadores aqui que a gente tem na equipe, e aí ele usa um óculos de realidade virtual, ele tem uma salinha dele que ele vê todo mundo programando, e é assim que ele trabalha, entendeu? Então, esse é um uso do metaverso. E isso significa que cada vez mais as pessoas vão estar vivendo numa realidade virtual e trabalhando e ganhando dinheiro e não tendo que viver numa realidade física de verdade, entendeu? Então, me mostra que talvez a gente esteja caminhando para um mundo onde as pessoas cada vez mais vão viver no mundo virtual e não tanto no mundo real. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Que a gente vai virar o Wall-E? Eu lembro que na segunda metade dos anos 90 existia uma discussão semelhante a essa, que era a ideia de uma realidade virtual paralela, tanto que existia aquele Second Life, né? Mas isso no final dos anos 80, segunda metade dos anos 90, não 80, 90, segunda metade dos anos 90, a discussão era... Precisava de internet, né? Então precisa ser nessa época aí. Isso aí, veio junto com a internet. Então, era uma ideia de que a gente ia construir máquinas que iriam produzir ilusões em nós. O cinema trabalhou muito isso, inclusive, que a gente ia conseguir, por exemplo, ter o gosto da maçã sem estar com a maçã na mão. Porque essas máquinas iriam produzir no nosso cérebro a sensação do gosto da maçã, e isso evoluía, então, para você poder, de repente, viver com holograma. E tinha até a tecla caos, que aí o holograma não ia ser previsível. Então, daria uma espécie de experiência de vida real. Uma simulação, como as pessoas não são
completamente previsíveis, né? Não são completamente previsíveis. Não aconteceu isso naquele momento. Pode ser que, se você construir uma plataforma logística tal em que o capital entre pesado nisso, como no caso do metaverso, a gente, de fato, estabeleça meios de produção, como você citou há pouco, em que aconteça esse meio de produção associado a essas ferramentas. E aí pode ser que isso cresça mesmo, em alguma medida. Que você gere dinheiro e economia, porque a grande parte da sociedade funciona assim. Você gera dinheiro, gera economia, né? E gerando dinheiro e economia, você reproduz o capital e o capital vai produzindo realidades. E, no caso, esse paradigma de você criar um mundo paralelo, virtual, em que você pode gerar uma vida que não aconteça na vida real, pode acontecer mesmo, em alguma medida. Eu não sei se dá para dizer que a vida inteira seria assim. Sim, sim. Né? Com certeza. Não sei. Acho que as pessoas ainda queriam viver o real. Eu não sei. Eu não sei se todo mundo quer ver o real o tempo inteiro. Veja que tem muita gente com preguiça de voltar para a vida real, né? Sim. Então, eu fumo Fazendo maconha todo dia, não é terapia porque eu quero a online, realidade, né? querendo assistir aula. Então, querendo assistir aula online, querendo fazer terapia online, a preguiça está solta. Sim. Né? Então, todo mundo achava que depois de um ano de pandemia e confinamento, todo mundo ia querer se encontrar. Isso não aconteceu. Ainda que muita gente ainda tenha medo. Sim, Né? sim. Mas eu acredito que uma espécie que tem por volta de 300 mil anos, como ela é, que a gente não vai, de repente, mudar para uma caixinha de um dia para o outro. Né? A gente até pode produzir dinheiro desse jeito. Eu tendo a acreditar mais que haja uma certa integração entre ferramentas que produzem dinheiro, conteúdo, seja lá o que for, nesse ambiente, e a vida offline, digamos assim. Que haja uma espécie de interação entre esses dois universos, que já há, em grande medida. Sim, sim. A gente já aqui começou mesmo está em esse- interação. É, verdade. Nós três temos interação aqui, certo? Então, eu acho que pode haver alguma coisa nesse nível mais agressivo financeiramente, logisticamente, mas não acho que, de repente, a gente vá mudar, tipo Matrix, Entendi isso. certo? Ficar todo mundo feito um legume, preso num sistema, certo? Vivendo só nesse sistema. Agora, você pode estar ali, você tem sua vida concreta, real, eu quero dizer, no sentido offline, e, ao mesmo tempo, você trabalha num universo como esse. Sim, sim. Que é o que Entendeu? acontece, né? A gente passa, tipo, horas olhando pra uma tela, que é meio que tá na Matrix, né? Você tá parado numa caixa virtual, mas você ainda sai pra passear. Você vai De na- repente, a gente pode criar um metaverso do Flow, Seria em legal. que o Igor e o Monark não estão ali, na verdade. Eles estão bebendo cerveja em casa, mas está rolando o Flow no metaverso, sei lá, ou qualquer Com porra inteligências semelhante a essa. artificiais nossas representando a gente aqui. Burrices Burrices artificiais. artificiais, no caso, Eu acho se fosse que a as burrice nossas. artificial jamais será excluída do cenário, porque ela é irredutível. Faz parte da experiência adaptativa, a burrice, sabe? Acreditar em duas ideias, achar que se é mais importante do que o mundo inteiro, que descobriu uma coisa que ninguém descobriu, como os caras que acham que a gente não foi na Lua. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho muito louco isso daí. A gente não Mas inala, tu acha isso mais louco que a Terra plana? É, Porque não pra tem, mim, é. Terra Ah, plana, não, Terra plana é Terra mais louco. plana é o ultimate burrice, na minha opinião. Eu acho que é foda. É que a Terra plana, você olha... Existe um fetiche aí muito claro, não só pela tecnologia enquanto tal, representada pelo que ele teria inventado, certo? Mas existe um fetiche com relação à ideia do Silicon Valley como um todo, né? No sentido de que o Silicon Valley teria as empresas mais de ponta, mais progressista, onde só existem jovens descolados trabalhando, onde todo mundo tem um QI super elevado, onde aquilo que as pessoas fazem lá, os outros seres humanos mortais farão daqui 100 anos. Aí está o fetiche, né? E é claro que ali é um mercado de tecnologia. O fetiche fica muito claro quando alguém, um encontro de pais, seu filho está fazendo isso, e sua filha não sei o quê. Minha filha está trabalhando numa companhia no Silicon Valley. Esse é o fetiche.
né? É alguma coisa que você fala assim, e o resto do jantar está todo mundo humilhado. Pô, a filha dele está trabalhando no Silicon Valley. Oh! Então vamos falar agora de fetiche segundo o Marx. Para o Marx, o fetiche pela mercadoria era um fenômeno do capitalismo, das sociedades capitalistas, não é? E que acreditava a uma mercadoria um valor além daquele valor que ela tinha, aquele valor utilitário e além do valor que o trabalho conferia para ela. Isso era o fetiche pela mercadoria do Marx. O que esse fetiche da mercadoria tem a ver com o fetiche que a gente está falando da tecnologia? A tecnologia em si, ela é um fetiche pelo motivo que eu dava antes da hipotética filha que foi para o Silicon Valley. Quer dizer, a ideia de que tecnologia é o coração do avanço, tudo que ela faz é brilhante, a gente não é nada sem ela, sabe? Aquilo que brilha nos olhos das pessoas quando alguém diz assim, isso é uma inovação. Né? Então, nesse sentido, a tecnologia ela é valorizada acima do que na realidade ela realiza. Imagina alguém que está fazendo uma palestra e essa pessoa está falando para o público ali daquela empresa que no Silicon Valley, isso foi uns 2 anos antes da pandemia, tá? Tem um tempinho aí. Inventaram um chip que você coloca na pessoa e esse chip elimina memórias ruins do seu cérebro. Quando esse chip começar a ser vendido, as pessoas vão poder colocar esse chip e vão apagar as memórias ruins. Só vão sobrar memórias boas. É evidente que qualquer pessoa que entenda minimamente sobre subjetividade, ser humano, seja lá o que for, sabe que o ser humano é constituído de boas e más memórias e que, na realidade, elas estão misturadas. São ambivalentes, né? Então, é claro que essa ideia é uma ideia absurda, mas o mais claro no fetiche aqui é porque, na realidade, esse fetiche da tecnologia hoje ele está ligado ao grande fetiche da modernidade, a ideia do progresso, do avanço tecnológico, da inovação. Então, as pessoas acreditavam no que ele estava falando, certo? Ele estava recebendo uma grana para falar isso para as pessoas. Você imagina? Então, tem esse elemento aí, que é o quê? A tecnologia, ela na realidade, ela é valorizada acima do que ela de fato entrega, ou você aposta que ela vai entregar daqui a algum tempo, né? Como alguns anos atrás, você ouvia a expressão impressora 3D, tinha gente que tinha orgasmo, ereção, né? Impressora 3D. Ainda não aconteceu da impressora começar a imprimir coração, estômago, intestino, como se falava que ia acontecer há uns 5, 6 anos atrás. Então, você tem aí a ideia da inovação tecnológica, ela está fetichizada para além do que realmente se entrega, né? E no caso das marcas, é fundamental, quer dizer, um outro exemplo muito claro, muito forte, quando você está falando de celular, tá? Entre jovens. Se você está num ambiente, digamos assim, de classe média para cima, no Brasil especificamente, e tem jovens reunidos ali, numa faculdade, alguma coisa assim, e isso também coisas que isso eu já vi acontecer. Todo professor deve ter visto. E eles colocam os celulares em cima da mesa, alguma coisa assim. Quem coloca o iPhone, não precisa se explicar. O iPhone certo? Por quê? Porque ele é Apple. Ele é, certo? Ele o que o Steve Jobs conseguiu fazer foi transformar uma marca de tecnologia em luxo, coisa que não existe. Porque tecnologia, por definição, acaba, avança. E o que tinha antes é porcaria. Entendeu? Mas ele conseguiu, com o trabalho estético, o trabalho de marketing, de design, associar a marca dele à ideia de que é um celular que é mais do que celular. É mais do que um smartphone. Aí, se você coloca o smartphone nesse meio, essa pessoa que colocou o smartphone, ela provavelmente vai explicar. O meu celular quebrou, então eu tive que comprar esse às pressas. Sabe? Alguma coisa assim. Aí está presente o fetiche de novo. Porque você assume, evidentemente, que quem tem essa marca de celular, o iPhone, né? Que tem o iPhone, vale mais. Então, o iPhone é tão poderoso que ele empresta para você que o tem valor.
Entende? É um exemplo máximo de fetiche nesse sentido. Por isso que é tão estudado, discutido, e todas as outras marcas ficam tentando pegar, mas não consegue, inclusive porque a tecnologia dele é completamente fechada, tem coisa só para ele, que é fundamental para virar fetiche, né? Ao mesmo tempo que você tem, os outros olham de fora, sonham, mas não chegam. Capitalismo. Se você não fizer com que um monte de gente não chegue àquilo, aquilo nunca vira fetiche. Pondé, quer dizer então que o fetiche pela tecnologia que a gente está falando hoje é uma aplicação do fetiche pela mercadoria descrito pelo Marx e, como você falou, uma prova de que ele estava certo? Uma prova que ele estava certo. Já para o Freud, fetiche é uma coisa completamente diferente, tem a ver com o erotismo e também tem uma noção de redutiva, não é? Porque talvez o fetiche ele concentre o cardápio de fontes de prazer numa coisa só, então ele é limitante sempre? Você até pode, por exemplo, um casal pode ter como fetiche a ideia de que eles estão se encontrando num restaurante e vão transar no banheiro do restaurante, tá? Jogos de casais, alguma coisa assim. E eles curtem essa coisa, mas quando eles estão em casa assistindo uma série na TV, de repente eles transam também, certo? Aí, esse jogo faz parte do cardápio de prazer, mas não restringe, que é justamente o que você falou. Agora, se o sujeito só consegue ter prazer com o dedão do pé da mulher, aí ele restringiu tudo, certo? Se esse casal que eu citei só conseguir transar, se ele só conseguir ter ereção, se ela só conseguir ficar com tesão, transando no banheiro de um restaurante, aí também restringiu. A questão é a seguinte, o fetiche no Marx parece que amplia o valor da mercadoria. Parece não, amplia, agrega valores simbólicos imaginários. O fetiche no Freud parece que reduz a transformar um pedaço numa coisa muito grande que ocupa todo o espaço do prazer. Nos dois casos, a semelhança entre os dois casos é que nos dois casos você tem uma alienação. Na primeira, você está alienado no valor que na realidade aquilo não tem, e você pode, por exemplo, usar seu salário inteiro para comprar aquele celular que se você não comprar você não é gente, certo? Em 20 vezes, sei lá. E no segundo, você também reduziu, também está reduzido, inclusive porque você não pode escapar. No caso do Marx, ele acha que também não dá para escapar. Você não pode escapar porque esse é o seu destino.